Gostaria de dar as boas-vindas. Bom dia a todos e todas. Mais uma atividade, né, do terceiro simpósio IB no Campus. Essa é a sessão temática de número 7, de título Amazônia Judaica e seus desdobramentos. Eu sou a Carol, sou coordenadora de educação do Instituto Brasil-Israel e vou auxiliar aqui na mediação dessa mesa. Hoje nós teremos como debatedor o professor Aldri Moura de Figueiredo, que é professor e pesquisador da Faculdade de História da Universidade Federal do Pará. Ele foi diretor do Centro de Memória da Amazônia, atualmente é diretor do Museu do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, onde coordena o programa de formação e curadoria de jovens artísticas chamado Visualidades Amazônicas, e também é curador da exposição Judeus na Amazônia do Museu Judaico de São Paulo, o MUJE. Então, aqueles que conseguirem, tiverem interesse, convido a prestigiar e participar da exposição. Acho que é uma experiência incrível. E, bom, para explicar aqui um pouquinho do formato, hoje nessa sessão a gente tem 5 apresentações. Então, eu pensei da gente fazer 2 blocos de apresentação. O primeiro bloco podem ter 3 apresentações, a segunda 2, e aí cada expositor tem 15 minutos para fazer sua fala, e depois de cada bloco, a gente passa para o Aldrin para fazer seus comentários, suas colocações, e aí iniciamos um diálogo entre os comunicadores e o professor Aldrin. Eu vou mandar no chat o formulário de presença para aqueles que quiserem um certificado de participação como ouvinte. Então, é só colocar o nome e e-mail no formulário. E os ouvintes também estão convidados, né, a participar e colocando questões no chat se for de interesse. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Aldrin, pela participação. É, Eu vou então seguir pela ordem da programação e gostaria de convidar a Liliane Costa de Oliveira, que é doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia, mestre em Sociologia e cientista social, é a professora de Sociologia na Secretaria de Educação e Desporto do Amazonas, né, o SEDUC, do Estado do Amazonas, e hoje ela apresenta para a gente o trabalho denominado Eretz Amazônia, Terra da Promissão. Muito obrigada pela presença, Liliane, é um prazer ter você aqui com a gente, fica à vontade para fazer a sua fala. Obrigada aí pela recepção. Bom dia, né, a todos e a todas. Bem, esse meu trabalho, ele é parte da minha tese de doutorado, defendida no começo de 2022. É uma tese que tratou acerca, né, da inserção de forma mais intensa nos últimos tempos dos símbolos judaicos nas tradições pentecostais, né, na Amazônia, nas comunidades pentecostais na Amazônia. E nesse trabalho eu fiz um resgate histórico, né, da presença judaica na Amazônia, uma vez que a Amazônia, desde a sua ocupação no século XVII, ela foi tomada por vários termos, por vários significados, né, várias atribuições foram dadas à Amazônia, como, por exemplo, né, a Terra do Eldorado, a Terra Prometida, né, a Terra da Conquista, Pulmão do Mundo. Na minha própria tese, né, eu coloco uma nova ideia atribuída à Amazônia, que é a Terra do Avivamento, né, que é uma ideia atribuída pelos pentecostais que vivem aqui na Amazônia, essa terra. Bem, e a Amazônia também foi tomada, né, como a terra da promissão. E é nesse sentido que esse texto ele trabalha, ele dialoga, né, com a chegada dos judeus na Amazônia, tomando a Amazônia então como esse lugar da promissão. É um texto que toma como referência alguns dados do Samuel Benchimol, um dos grandes pesquisadores da Amazônia, inclusive da própria cultura judaica, né, na região, e também outros pesquisadores, né, que fizeram análises acerca da cultura, da presença da cultura judaica atualmente na Amazônia, né, com mulheres, comunidades, enfim, né. Então esse texto ele é parte dessas pesquisas já realizadas. Então vamos lá. Qual a relação entre a Amazônia e o êxodo judeu? Os acontecimentos na época dos antepassados do povo israelita e a ocupação do Novo Mundo interligam a Eretes Canaã e a Eretes Amazônia como lugares da promessa e da esperança, ou seja, terras da fartura, da provisão, do recomeço e da liberdade. Promessa e esperança são temas que se interligam teológica e historicamente e são centrais na organização sociopolítica e na teologia hebraica. O que isso quer dizer? A história dos judeus está perpassada pela luta por liberdade e por lugar seguro.
A Amazônia conectou o passado e presente no que tange à marginalização social de um grupo escravizado, fugitivo do Egito e a conquista de Canaã. Portanto, os fios dessa trama sócio-histórica que liga a Amazônia e os judeus é o movimento por uma terra, mas uma terra distante das mazelas sociais, onde a exploração não fosse realidade. Logo, os grupos judeus marroquinos sonharam com a Amazônia como lugar de resgate de sua cidadania, do trabalho, da liberdade de uma vida digna. Sabe-se que os livros, né, que compõem o Antigo Testamento narram a história dos hebreus, cujo registro histórico se resume em promessa, que se desdobra em cativeiro, êxodo e a luta por uma terra. E aqui nesse texto eu trago algumas referências bíblicas que vão evidenciar, né, esse elemento que é a terra. Por exemplo, a promessa descrita em Gênesis: sai da tua terra para Eretes que lhe mostrarei, né, Gênesis 12:1. A promessa é o elemento de destaque na cosmologia hebraica e trata das primeiras migrações a caminho de Canaã durante a primeira metade do segundo milênio antes de Cristo. Veja que também nesta narrativa bíblica ganha destaque a terra, ou seja, a Eretz, como elemento fundamental para a vida. Assim como a Eretz Amazônia, que é assim que eu, né, trato no texto a partir de Samuel Beximol, a Eretz Canaã, antes da ocupação pelas tribos de Israel, também foi uma colônia. Ambas, tanto a Eretes Amazônia como a Eretes Canaã, foram saqueadas pelos seus colonizadores egípcios e europeus, empobrecidas pelo trabalho escravo devido à relação de exploração entre campo e cidade, cenário de disputas, rivalidades e guerras, porém ainda continua produzindo ideias que as romantizam, né? Tanto essa terra, né, que é Canaã, e essa terra Amazônia, também ainda perpassam por ideias que simplificam e romantizam esses lugares. 5.000 anos depois, né, e essa perspectiva é a partir também de Samuel Benchimol, porque ele vai tratar desse processo histórico de imigração desde Arão, desde Abraão, né? Os judeus marroquinos, no início do século XIX, iriam repetir a história do êxodo bíblico em busca da Eretes da Amazônia, a nova terra da promissão. A Amazônia do século XVII ficou conhecida internacionalmente como o futuro celeiro do mundo. Por esse motivo e outros, os judeus empreenderam uma onda imigratória na expectativa de encontrar nesse lugar uma nova Canaã. Neste sentido, após 300 anos de reclusão, marginalização e perseguição em Marrocos, a Amazônia surgiu para os judeus como Ganden, né, ou seja, Jardim do Paraíso, isto é, a nova terra da promissão. Assim como os hebreus, aproximadamente há 5.000 anos atrás, como vai destacar o Samuel Bechimol, realizaram uma nova experiência em Canaã, do mesmo modo os judeus marroquinos no interior da Amazônia. Esse primeiro grupo, que ele faz referência, né, às primeiras, aos primeiros processos migratórios que esse povo vai vivenciar, era de camponeses empobrecidos, explorados, excluídos, escravizados, que empreenderam fuga, porque não suportavam mais sua condição social, o trabalho forçado, a injustiça, e fugir foi sua única alternativa para garantir sua liberdade. Quanto aos judeus marroquinos, não foi diferente. Eles não eram escravos, mas sua condição social era miserável. Foram injustiçados e levados a se submeterem a condições desumanas. E migrar para a Amazônia foi provisão de Yahvé, já que a liberdade é o primeiro agradecimento dos judeus a Deus. Na Amazônia tentaram sobreviver à catástrofe que lhes abateu no Marrocos, assim como os indígenas, exilados e reféns, inclusive em sua própria terra, lutaram para combater os horrores que foram submetidos, cuja luta também é pela terra que lhes foi tirada, pela sua religião que lhes foi negada e pela sua identidade que tentaram apagá-la. A luta de ambos, judeus e indígenas, está atravessada por uma batalha política que combate o não esquecimento das barbáries que já viveram. Judeus, indígenas, negros, nordestinos, seringueiros, missionários, viajantes e outros dividiram a Eretes Amazônia. Os grupos sociais criaram estratégias de sobrevivência e de resistência numa terra complexa, onde a violência foi praticada sem remorsos. Constata-se que o primeiro exílio no Egito, o êxodo no Monte do Sinai e a conquista da Terra Prometida não encerra a história de luta dos judeus, o povo que ainda continua sendo marginalizado e perseguido, o que os levou a várias migrações em busca de uma terra segura.
Portanto, a reconstrução de forma resumida de alguns episódios da pré-história dos antepassados do povo hebreu e sua relação com a terra traz à tona um povo acostumado, né, entre aspas, ao êxodo. A busca pela Eretz se resume em expulsões, marginalização, pobreza, doenças, intolerância religiosa, exílios, guerras e mortes. Eretz é o nome atribuído à terra pelos hebreus. É a terra em oposição ao céu ou a terra seca como distinta do mar. Esta palavra, Eretz, é também aplicada a toda a terra ou qualquer divisão dela, e mesmo ao chão em que uma pessoa pisa. Então, a ideia de possessão perpétua, que está lá em Gênesis 17:8, não se limita à terra de Canaã. Canaã é um plano simbólico, inspiração para a organização de um povo em qualquer lugar seguro, em qualquer espaço, né, seguro, pois os judeus acreditam que o maná, a comida, a lei, costumes, religião, a terra prometida, ou seja, o lugar da provisão, da liberdade, são consequências dessa busca por liberdade. Neste sentido, terra e promessa são elementos constitutivos um do outro. Na cultura hebraica, haja vistas que os judeus tentaram cultivar uma relação afetiva com o lugar onde viveram, em função da promessa que herdaria uma terra que mana leite e mel. Isto quer dizer que Canaã pode ser qualquer lugar, mas um lugar da liberdade, onde a vida acontece juntamente com seus símbolos e valores. Os judeus que começaram a chegar à Amazônia a partir de 1810, a maioria deles são precedentes de Tanger, Tetuã e outras vilas e cidades marroquinas, os quais, né, esse mesmo grupo que veio para a Amazônia e que estava em Marrocos, foi expulso da Espanha em 1492 e de Portugal em 1496. Com um contexto social, econômico e político bastante favorável entre 1810 e 1820, famílias inteiras se estabeleceram no interior da Amazônia, incluindo jovens entre 13 e 18 anos. Os judeus buscavam nesta nova terra, né, prometida, é, a realização de seus sonhos, novos meios de vida, prosperidade, paz e liberdade religiosa. O período da Droga do Sertão demarca a primeira geração de judeus na Amazônia. Trata-se de uma imigração predominante familiar e patriarcal, os quais vieram diretamente do Marrocos com suas mulheres e filhos ou suas noivas. Os homens que aqui residiram, que vieram antes das suas famílias, alcançando então um grau de estabilidade, mandavam buscar suas famílias e com a chegada delas, né, com a chegada das suas esposas, abandonavam de vez as mulheres que aqui, né, eles haviam encontrado, né. Para Benchimol, esta imigração familiar sugere a peculiaridade em relação à maioria dos outros grupos que na Amazônia transitaram, pois a chegada de esposas e filhos prenuncia o desejo permanente de ficar, assegurando a continuidade do caráter doméstico e gregário da vida judaica. Como uma porta aberta, Belém do Pará é o primeiro polo de atração na Amazônia. Os judeus, através de inúmeras atividades, algumas delas pioneiras, inclusive, deixaram suas marcas na região. Por exemplo, fundação de povoados, criação de instituições de âmbito econômico e social, profissões liberais, funcionalismo público de médio e alto escalão e cargos públicos. Contudo, nem tudo é um paraíso. Apesar do ambiente pacífico, como alguns autores vão destacar, como, né, Samuel Benchimol, é, apesar do ambiente pacífico para o seu estabelecimento, embora de caráter isolado e sem grandes proporções, ocorreram situações de conflito. Para além do xenofobismo e antissemitismo, os conflitos foram impulsionados pelas demandas comerciais, ou seja, por causa da acirrada concorrência pelo controle do mercado da borracha. Outra questão analisada sobre a ótica de Lins assegurada e reforçada pela tese de Sorge sobre o paradoxo da aceitação dos judeus na formação do Brasil, que se encontra camuflado na ideologia brasileira de branqueamento e que também na Amazônia vai ganhar destaque, é o branco, né? A ideia do branco ganha destaque como algo a ser alcançado, em detrimento de outros grupos, como o negro, que poderia ser melhorado via miscigenação. Dessa forma, na esteira dessa ideologia, os judeus na Amazônia também foram aceitos como brancos. Na Amazônia, os judeus viveram a experiência da libertação. Belém do Pará foi a cidade onde as primeiras sinagogas foram criadas. Na comunidade de Manaus,
né, se produzia um jornal chamado Folha Israelita, que funcionou de 1949 a 1962. Segundo, né, alguns pesquisadores, começava aí, né, o sentimento nacional dos judeus, né? Aqui é por aqui, né, que se começava esse sentimento nacional. O movimento sionista no século XIX, ao mesmo tempo que ganhava força por toda a Europa, levou a Amazônia a tornar-se cenário das primeiras atividades sionistas no Brasil. O chamado sionismo amazônico dialogava diretamente com o sionismo europeu através da única comunidade organizada no Brasil, visto que em outros lugares do país, né, no caso o Brasil, os judeus ainda não viviam uma vida estruturada comunitariamente. O chamado sionismo amazônico trabalhava para arrecadar recursos para a compra de terra na Palestina, para a criação de novos núcleos judaicos. Nesse inteirinho do debate, vale ressaltar que a Amazônia, os descendentes dos pioneiros judeus marroquinos, não se identificavam totalmente pelo mundo simbólico. Esses judeus, né, emigrados não se fecharam para ou na Amazônia. Ao contrário, se tornaram parte da sociedade amazônica. A forma como foram integrados afastou, de certa forma, das históricas perseguições antissemíticas. Além disso, diferente das tradições indígenas e afrodescendentes, o judaísmo não foi demonizado aqui. Porém, também está envolvido em antagonismo étnicos e religiosos nessa complexa região, né? Na Amazônia, ao contrário da Península Ibérica, os judeus não foram obrigados a se converter à fé cristã. Neste contexto de intenso hibridismo cultural, os judeus assimilaram algumas práticas religiosas amazônicas e os grupos étnicos não-judeus se apropriaram de alguns rituais e símbolos religiosos judaicos. A presença desse judaísmo híbrido pode ser percebida entre os moradores locais, que transmitem um sentimento de forte afinidade com a cultura e identidade judaica. No entanto, neste complexo mosaico cultural amazônico, o judaísmo pode ter influenciado, mas não acarretou mudanças profundas, viu? É importante destacar isso, das tradições religiosas locais, até porque este não era o objetivo, né, desses grupos que vieram para cá. Vale notar que nesta complexa aproximação de culturas com forte miscigenação étnico-racial, assimilação e secretismo religioso, e que esta é uma forma de expressão, né, da própria Amazônia. Além disso, desperta a crença de que Yahvé, assim como libertou os judeus da opressão, pode também ajudar os povos amazônicos em sua luta pela sobrevivência. Neste entrelaçamento de culturas, reitera-se a importância da presença dos judeus nesta região, onde construíram o seu lar e se auto-identificam como judeus amazônicos. Obrigada. Isso é uma parte do texto, né, que eu vou enviar aí para, né, publicação depois do simpósio. Obrigada. Muito obrigada, Liliane. Vou passar agora para o próximo, que é o Tiago Machado. Ele é mestrando em Estudos Literários na Universidade Federal do Pará e hoje apresenta a comunicação de título Malvados e Monstruosos, Personagens Judeus na Literatura da Amazônia. Seja muito bem-vindo, Tiago. Muito obrigada pela participação e fique à vontade para fazer a sua fala. Ok, muito obrigado. Acho que bom dia a todos ainda. O título da minha comunicação é Malvados e Monstruosos, Personagens Judeus na Literatura da Amazônia. Portugueses, ingleses, americanos, franceses, japoneses e sírio-libaneses e judeus marroquinos sefarditas foram alguns dos grupos que migraram para a Amazônia no período áureo da borracha, no século XIX. Essa abundância de estrangeiros foi registrada em diversos documentos, em relatos e diários de viagem, declarações de posses de terras, assim como seus rastros estão na culinária e no léxico. Há ainda o registro literário. Romances, contos, novelas e poemas mostram a diversidade étnica da Amazônia como universo cultural nas palavras de Ana Pizarro. Quanto aos judeus marroquinos sefarditas, muitas obras atestam sua presença em solo amazônico. Da maior parte delas emana a figura do judeu associada aos epítetos de malvado e monstruoso, rastros do mito do judeu errante, asvero, condenado a vagar pelo mundo sem pouso certo. Essa imagem, inclusive, somada à de Judas, também da tradição cristã, que é utilizada por Euclides da Cunha em Judas Asvero, de 1909. Judas e Asvero irmanados representam a condição desditosa dos seringueiros do Alto Purus, que na malhação do Judas, no sábado de Aleluia, molda o boneco às suas próprias feições e deixam-no vagar rio abaixo. No caso da imagem evocada por Cunha,
Não há um personagem judeu, somente uma metáfora a fim de expurgar o sofrimento e a angústia dos seringueiros. Tal figuração, no entanto, retoma o imaginário medieval cultivado ao longo dos séculos, cujo judeu, assassino de Cristo, é malvado e, portanto, padece as agruras de suas ações. Em obras literárias anteriores e posteriores ao conto do referido autor, encontramos ecos da presença judaica, quer em obra de escritores judeus ou deles descendentes, quer em produções de não-judeus que se serviram da temática judaica, como revela Conde Silva, para compor enredos ou personagens. No terceiro grupo de escritores estão as referências da comunicação em questão, cuja finalidade é, ao mesmo tempo, cartografar os personagens judeus nas obras Contos Amazônicos de Inglês de Souza, A Voragem de José Eustácio Rivera, A Selva de Ferreira de Castro e Órfãos do Eldorado de Milton Ratum, tendo como cenário a Amazônia, e interpretá-los em diálogo com as representações feitas pelos narradores, considerando as postulações de Geoffrey Cohen em A Cultura dos Monstros, Sete Teses, publicado em A Pedagogia dos Monstros. Em Contos Amazônicos, do escritor obidense Inglês de Souza, de 1893, além de uma citação inicial no conto A Feiticeira, bastante significativa quanto ao que será desenvolvido mais adiante na obra, já se constata a visão monstruosa sobre o judeu, amplamente desenvolvida em Um Baile do Judeu. Velho Estevão, em A Feiticeira, prova a coragem do tenente Antônio de Souza, dizendo que ele era capaz de passear às 10 horas pela frente da casa do judeu em Sexta-feira Maior. Os epítetos malvado judeu, inimigo da igreja e adorador de uma cabeça de cavalo são alguns dos designativos usados pelo narrador do conto O Baile do Judeu, de Inglês de Souza, para se referir ao anfitrião, que não aparece fisicamente na festa. Embora o baile seja do judeu, quem surge é o boto. Figura da tradição oral amazônica, é reveladora sua presença na casa do estrangeiro, posto que o boto reafirma, aos olhos do narrador, a condição profanadora do judeu. Desde a abertura do conto, temos conhecimento da ousadia do judeu de promover um baile e, além disso, de convidar todas as pessoas proeminentes da comunidade a modo, nas palavras do narrador, de escárnio pela verdadeira religião de Deus crucificado. Aparecem no baile, apesar do interdito para não estarem ali, o tenente-coronel Bento de Arruda, o capitão Coutinho, o doutor Figueiras e dona Mariquinhas, que, convidada para dançar, é arrastada pelo boto para as profundezas do rio. A descrição e a ação do boto, do mesmo modo a caracterização do judeu, conjuga alguns aspectos postulados por Cohen no referido ensaio. Nele, o autor reflete sobre como as diversas sociedades constroem e perpetuam imagens e figuras monstruosas ao longo do tempo, de modo que é possível compreender as culturas por meio dos monstros que elas geram. Entre as teses que sustenta, Cohen expõe que o corpo do monstro é, ao mesmo tempo, corpóreo e incorpóreo, o que significa afirmar que a capacidade monstruosa atribuída ao monstro pode escapar da simples deformidade física e ecoar questões morais. No conto do Inglês de Souza, encontramos a monstruosidade física e moral. A primeira está na revelação do boto, que acontece quando o furo no centro da cabeça do homem é descoberto pela queda do chapéu, enquanto a monstruosidade moral está nos atributos negativos colados à imagem do anfitrião da festa. A visão do narrador sobre o judeu revela um monstro moralmente construído, resultante de uma cosmovisão pluralizada antissemita difundida ao redor do mundo e que na Amazônia também se sustentou, produzindo nas palavras de Cohen a marca típica do ser monstruoso, a capacidade de desaparecer para reaparecer em algum outro lugar. Nessa perspectiva, o judeu, enquanto monstro moralmente construído, reaparece em outra obra literária que se localiza na Amazônia, dessa vez na Amazônia colombiana. No romance colombiano A Voragem, de José Eustácio Rivera, publicado originalmente em 1924, temos duas referências ao judeu Bachelor. A obra, dividida em 3 partes, conta, da perspectiva de Arturo Cova, o percurso de Bogotá até a floresta amazônica, mais especificamente a região dos Lânios de Casanare. Os temas principais representados no romance são a exploração dos caucheiros, as dificuldades dos personagens e o protagonismo da selva, isto é, a voragem personificada, que devora os desbravadores, incluindo o próprio narrador, Arthur Cova. Na segunda parte da obra, encontram-se as menções ao judeu Bachelor, inseridas na narrativa de Clemente Silva, quando o seringueiro relata a Arturo Cova e a seus companheiros a busca alucinada pelo filho Luciano em La Churrera. Em ambas as aparições, Bachelor figura como um malvado. Quando o personagem aparece pela primeira vez no referido romance, o designativo étnico judeu está anteposto ao antropônimo Bachelor. A cena completa, descrita por Clemente Silva,
demonstra os maus tratos sofridos pelos caucheiros e pelos indígenas nas zonas de exploração do látex. Nela, um empregado joga uma vasilha pegando fogo sobre os indígenas que, desesperados, correm para apagá-lo no rio. É nesse momento que Bachelor assoma na janela. O tom irônico e debochado do personagem e a informação posterior de que se sentia o fedor de gordura humana é o suficiente para garantir a condição estereotipada de malvado, a qual se reafirma na sua segunda aparição. Bachelor não é o único estrangeiro referenciado em A Voragem, o que permite comparar as suas ações às da turca Zoraida Irã e as do francês sábio. Eles são rememorados por Clemente Silva. Quanto a Zoraida, a construção da sua personalidade é ambivalente. Ela compra Clemente Silva por uma quantia de 2.000 sóis, torna o seu servente sem lhe pagar salário, e depois o vende por um compatriota por 6 contos de réis. O naturalista francês, no entanto, tem a simpatia de Clemente, que o descreve como amigo após chorar remoído de culpa o desaparecimento do filho. Em uma cena mais longa, Clemente Silva conta como Bachelor, acreditando que era traído pelo francês e por Clemente, encrava na omoplata deste uma caneta, manchando a sua costa de sangue. Tudo isso porque Bachelor suspeitava de que o francês estivesse arquitetando contra os seus negócios, fotografando as instalações e os maus tratos contra os caucheiros, bem como propondo comprar Clemente, tida então como seu cúmplice. A sequência reitera a brutalidade do personagem estrangeiro, que arranca a camisa de Clemente, empurra-o contra a varanda e manda os capatazes em busca do naturalista. Tanto a primeira quanto a segunda aparição de Bachelor em A Voragem se aproximam da tese de Poe, segundo a qual o corpo monstruoso é pura cultura, o que significa afirmar, com o autor, que o monstro nasce nas encruzilhadas metafóricas como corporificação de um certo momento cultural, de uma época, de um sentimento, de um lugar. Para esclarecer em que medida as situações referenciadas se relacionam com a tese de Cohen, basta colá-las à função empresarial ocupada por Bachelor no Seringal. Ele é estrangeiro, malvado e senhor. De maneira similar, Elias Benatá é outro personagem judeu, dessa vez presente em A Selva de Ferreira de Castro, de 1930, que logra uma posição de destaque em um ambiente extrativista. Nesse romance, Alberto, imigrante português, é convencido pelo tio a tentar a vida no Seringal. Lá desfilam estrangeiros, entre eles o referido Benatá, substituto de Alberto na contabilidade, cuja descrição, diferente das dos demais estrangeiros, tal o caso dos japoneses, é bastante caudalosa. Antes, no entanto, de comentar a personalidade de Benatá, o narrador já havia delineado seus traços físicos, mencionando como típicos de um judeu. Ambas as colocações do narrador são passíveis de exame, posto que os gestos e as falas macias de Elias se relacionam diretamente com a deformação de que ele é alvo ao ser comparado com os modos sorrateiros de uma cobra. As diferenças de tom descritivo entre os judeus e os japoneses, vistos como tranquilos, metódicos, reacendem os comentários de Cohen, quanto ao processo pelo qual a exageração da diferença cultural se transforma em aberração monstruosa. O judeu Elias Benatá, embora não tenha atitudes malvadas como Bachelor em A Voragem, é potencialmente uma cobra, segundo se vê pelos olhos do narrador, que o deforma moralmente. Em Órfãos de Eldorado, de Milton Ratum, publicado em 2008, temos a história do amor desvairado de Arminto por Dinaura, que o faz dilapidar completamente a herança deixada pelo falecido pai e amargar uma velhice pobre em Vila Bela. Nesse cenário, assoma uma família de estrangeiros de origem judaico-marroquina sefardita, quando Arminto, narrador personagem, resolve vender a casa da infância, ao mesmo tempo que busca preservar a situação financeira de Florita antes de viajar a Manaus. Os Becassis negociam a venda do Palácio Branco com Arminto. Embora a descrição do velho Becassis seja feita com muitas suspeitas, Estrela, filha do comprador, encanta imediatamente o narrador, servindo ora como contraponto a Dinaura, ora se justapondo à imagem dela. Azário, filho de Estrela, por outro lado, tem a aparência completamente deformada ao agregar, consoante a visão de Arminto, traços de Amando, seu pai. Os estrangeiros asseguram cuidar de Florita. No entanto, quando Arminto retorna de Manaus, eles não só não estão mais na casa, como Florita está em situação de grande pobreza. Amando, nas fantasias de Armindo, teve um caso com Estrela e Azário era, portanto, seu irmão, o que justificava a atitude de Becassis de vingar a desonra da filha. Assim, a família estrangeira passa a ser vista como desonrada e mentirosa, o que arrola as categorias moralmente construídas de malvados e monstruosos judeus na literatura da Amazônia, qual viemos cartografando ao longo dessa fala. Dito isso, a constituição do monstro, por meio do que delineamos a partir dos personagens judeus referenciados, está em conformidade com o último apontamento de Cohen. Os monstros são nossos filhos e estão situados no limiar do tornar-se. São nossos filhos porque o criamos, em referência ao texto bíblico, a nossa imagem e semelhança,
representam ao mesmo tempo os nossos medos e desejos. Estão igualmente no limiar do tornar-se, uma vez que expulsos do centro cultural de uma comunidade, ocupam as zonas periféricas, mas sempre cada vez mais perto, o que pouco a pouco provoca o seu retorno. Quando erguido da zona periférica, o monstro interroga por que o criamos. A sua pergunta não é inocente, antes extremamente capciosa, já que a sua interrogação é um chamado para reavaliarmos nossos pressupostos culturais sobre raça, gênero, sexualidade e nossa percepção da diferença, nossa tolerância relativamente à sua expressão. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Tiago, pela sua fala. A gente vai seguir então agora para a terceira apresentação e depois a gente fecha o primeiro bloco. Eu gostaria de convidar então a Libna Kate Gama, é graduada em Letras e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Linguagens e Saberes da Amazônia pela Universidade Federal do Pará. Hoje ela apresenta o trabalho de título Amazônia Mítica de Moacir Sylar em Cenas da Vida Minúscula. Muito obrigada, Libna, pela participação. Fique à vontade. Bom dia a todos e a todas. Conseguem me ouvir? Obrigada. O título da minha pesquisa é Amazônia Mítica de Moacir Clear, em Cenas da Vida Minúscula, e é um trabalho orientado pela professora doutora Alessandra Conde, da Universidade Federal do Pará. Bem, embora a grandeza de Moacir Clear torne dispensável uma introdução biográfica, sempre considero importante destacar aspectos fundamentais de sua trajetória. Moacir Clear é um dos grandes nomes da literatura brasileira contemporânea, médico e escritor de origem judaica, nasceu em Porto Alegre em 1937, no bairro do Bonfim, tão carinhosamente retratado em sua obra literária. Autor de uma produção premiada, Clear escreveu mais de 60 livros de ficção e mais de 15 ensaios, e por conta dessa produção recebeu de Regina Zilberman e Zila Bernard o título de Navegador de Longo Curso. A professora Regina Eagle destaca que Clear é frequentemente visto como um escritor étnico, uma vez que fez de seu legado cultural o fulcro de suas obras. Analisando sua produção, a professora também ressalta um aspecto central para este trabalho, o deslocamento de suas personagens. Segundo ela, as personagens de Clear podem ser encontradas em Porto Alegre, percorrendo ruas, avenidas, o porto, as margens do Guaíba, ou nas praias e nas fazendas inseridas nos Pampas, na selva amazônica, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Jerusalém ou no Marrocos. As criaturas de Clear são multifacéticas e multiformes. Nesse ponto, pode-se perceber que suas personagens são, conforme define a professora, globalizantes, pois elas penetram por quaisquer ambientes, sejam brasileiros ou estrangeiros, familiares ou desconhecidos. Isto é perceptível em vários textos da produção de Clear, como é o caso de Cenas da Vida Minúscula, em que esse caráter globalizante das personagens se manifesta muito claramente. Considerado o romance da maturidade de Clear, Cenas da Vida Minúscula, publicado originalmente em 1991, apresenta uma narrativa exuberante que atravessa 18 séculos de história. Percorrendo vastas camadas temporais e culturais, o romance conduz o leitor desde os tempos da antiguidade bíblica e grega, passando pela Idade Média, até o limiar da modernidade europeia nos séculos XV e XVI. Todo esse percurso culmina em 1984, o tempo presente de onde nos fala a principal voz narrativa. Trata-se, portanto, de um romance que transcende tempo e espaço. Nele, Moacir Clear, com seu característico talento de fundir o imaginário judaico ao contexto brasileiro e universal, articula uma espécie de genealogia cultural e mítica, no qual passado e presente se entrelaçam. Assim, a narrativa, ao mesmo tempo complexa e ambiciosa, desenvolve-se de forma contínua, carregada de muito humor, ironia e intertextualidade, sobretudo com as narrativas bíblicas que são constantemente referidas. Na verdade, o romance é como uma grande coxa de retalhos. Clear faz o delicado e dedicado, né? Trabalho de costurar e customizar pequenos pedaços da história, da literatura clássica, da literatura científica, das narrativas bíblicas, da mitologia da tradição judaica e também do imaginário amazônico, formando uma narrativa totalmente original e instigante. Júlia Kristeva, em sua teoria da intertextualidade,
pontua que todo texto se constrói como um mosaico de citações. Todo texto é absorção e transformação de um outro texto. Moacir Clear, em suas inventividades, domina a arte de recriar narrativas, o que é uma característica marcante de suas histórias fabulosas, onde tudo é possível, tudo mesmo, como veremos no enredo de Cenas da Vida Minúscula. Nesta narrativa, em última res, ou seja, quando o discurso narrativo se inicia com a apresentação de um acontecimento que pertence ao desfecho da diegese, temos o narrador personagem principal, que entrelaça fatos vividos no passado com o do presente e nos revela uma ótica do qual, ora ele atua como sujeito, ora como objeto de suas memórias. O romance divide-se basicamente em duas partes, delimitadas pelo espaço onde a narrativa se desenrola. A primeira parte ambienta-se na Amazônia e a segunda em São Paulo. Neste estudo, interessa-nos especificamente a parte da narrativa que se passa na Amazônia. O espaço amazônico, representado em Cenas da Vida Minúscula, revela como é característico da escrita de Scliar profundamente peculiar. No romance, Scliar recria narrativas que formaram o imaginário amazônico desde o seu descobrimento, que certamente é o maior mito de todos. Narrativas marcadas por um tom fabuloso e permeadas de mitos comuns do imaginário europeu, que moldaram uma concepção de Amazônia que ainda ecoa na contemporaneidade. Como esclarece Alessandra Conde, para traduzir as geografias americanas aos leitores europeus, viajantes e cronistas recorreram a imagens conhecidas da cultura clássica. Um clássico exemplo, né, é o mito das Amazonas. Isso revela que, ao tentar descrever o desconhecido, os europeus ancoravam suas observações em referências familiares, muitas vezes retiradas das mitologias indiana e greco-romana, segundo Neide Gondim. Outros exemplos que vemos no romance é o mito do Eldorado, que, como Márcio Souza disserta, alimentou o desejo de enriquecimento dos europeus nos séculos XV e XVI. O tradicional mito de que embarcações fenícias e salomônicas estiveram na Amazônia também pode ser visto muito antes dos europeus, sendo o nome do rio Salomões uma literação, Solimões, desculpa, uma literação do nome de Salomão em sua homenagem. Entre outras narrativas que entrelaçam-se a mitos da tradição judaica, como o mito de Lilith, o mito do Golem, a própria figura de Salomão, para revelar, assim, uma nova Amazônia, a Amazônia mítica de Moacir Clear. A Amazônia apresentada na obra, pelo menos para nós, amazônidas, é familiar por abrigar as míticas Amazonas, os misteriosos Eldorados e os tradicionais mitos da região, como dos botos encantados, o Irapurus, mulas sem cabeças, caporas e maindáguas, e outros tantos. Contudo, é também singular e muito inventiva na medida em que ganha outros protagonistas igualmente complexos, os homúnculos, pequenas criaturas, ou como a professora Lisley Nascimento denomina, pequenos golems de 10 centímetros, descendentes da linhagem do rei bíblico Salomão, que emergem como personagens centrais da narrativa. Na obra, o fio condutor da narrativa é um livro enigmático chamado Livro das Origens, um livro sagrado escrito por Abacuque III. Assim enumeramos porque durante o romance aparecem 3 Abacuques, que conta a história da criação da comunidade de pequenos hebreus em plena Amazônia. Esse grande feito de criar vida é o resultado de séculos e gerações de descendentes do primeiro Abacuque, o qual inicialmente ambicionou criar um ser vivo. É por meio do Livro das Origens que o autor entrelaça mitos da tradição judaica e os mitos do imaginário amazônico. O narrador principal da narrativa é um homúnculo que de origem mede cerca de 10 centímetros, mas que, tendo saído da sua aldeia, se aproximando do mundo dos homens e se afastando da tradição, começa, como consequência, a ganhar centímetros, até se transformar em um baixinho, com tamanho próximo ou igual de Getúlio Vargas, ele exemplifica, chegando a passar despercebido em meio ao caos metropolitano. Contudo, a nova realidade não lhe agrada, ele busca um retorno para a Amazônia, para o seu povo, para a sua tradição.
Assim, a história é composta por uma série de narrativas encaixadas, introduzidas, conforme analisamos, por mitos da tradição judaica. Esse narrador principal é também, segundo a nossa leitura, um homem narrativa, de acordo com Todorov, uma vez que dá voz a outros narradores que surgem conforme a narrativa avança. Na- O narrador principal, que não tem nome, gradualmente se revela como responsável por relatar a história de seu povo. Desde o início, o narrador nos informa que descende do rei bíblico Salomão, cuja figura em Sclier ganha contornos profundamente humanos e, ao mesmo tempo, paródicos. Esse Salomão é apresentado como um patriarca distante e falho, cercado por uma quantidade incalculável de filhos, fruto de seus inúmeros casamentos. Entre seus descendentes está Abacuque, uma personagem central na narrativa. Descontente e carente de atenção, assim como os demais filhos, Abacuque define a Salomão como um pai tão poderoso quanto omisso. Essa relação fria é pontuada por um episódio decisivo. Salomão convoca Sulamita, sua filha preferida, para uma missão grande e de grande importância, que é a descrever o livro que narra os feitos do rei Salomão e os feitos de Deus a favor do seu povo. Abacuque, ele fica entristecido por não ter recebido uma missão tão importante de seu pai, e Sulamita, ao pedir ajuda, ele mesmo demonstrando insatisfação, aceita ajudar. Anos mais tarde, Salomão confere a Abacuque finalmente a sua própria missão, que é de tornar-se mago e depois realizar o grande desejo da vida do rei. 20 anos depois, o Abacuque, já um grande mago, e Salomão, já muito envelhecido, confia ao filho a tarefa de encontrar uma mulher que, segundo ele, visitava seus sonhos. Uma amazona, habitante de terras distantes. A busca pela Amazona, contudo, torna-se irrelevante para Abacuque, que a essa altura já está tomado pela ideia de criar vida, quem sabe até trazer de volta a Sulamita, que faleceu. Assim, ele decide ignorar a missão do pai e dedicar-se ao seu projeto de criação. Abacuque morre, mas sua obsessão é herdada por seus descendentes, que geração após geração se tornam magos dedicados a concretizar o desejo do seu ancestral. É nesse ponto que o romance salta para outros tempos e espaços, conduzindo o leitor ao terceiro Abacuque. O descendente que finalmente chega à Amazônia para cumprir o destino de sua linhagem. Bem, ao longo do romance, Scliar incorpora personagens históricos e lendários para enriquecer a narrativa. Entre eles, destaca-se Francisco de Orellana, o primeiro europeu a navegar pelas águas amazônicas e que dá o nome ao rio Amazonas. E na narrativa, Orellana encoraja Abacuque a viajar ao Novo Mundo, descrito como uma terra de prodígios, ideal para concretizar o desejo dos seus ancestrais. Abacuque embarca rumo ao Brasil com poucos tripulantes, mas um naufrágio lança às profundezas da Amazônia. Ali enfrenta uma série de eventos sombrios, incluindo o desespero dos tripulantes que, em estado de bestialidade, exige que Abacuque use sua fama de criador para dar-lhes uma mulher. Abacuque foge desse tormento e, em sua jornada, encontra a própria Amazônia que Salomão havia desejado. Porém, antes que qualquer conexão seja estabelecida, a mulher é atacada e devorada por uma planta carnívora, enquanto tenta se defender de um Abacuque desejoso. A morte da Amazona, no entanto, não encerra a história. Com os restos mortais da mulher, Abacuque emprega os segredos cabalísticos, alquímicos, esotéricos que adquiriu ao longo de sua formação em Cria-Vida. Mas sua criação não resulta em humanos comuns. Em plena floresta amazônica, ele dá origem à comunidade de seres minúsculos, os homúnculos, pequenos hebreus que se tornam os protagonistas do livro das origens. É por meio da voz de um desses homúnculos que a narrativa nos é apresentada no esforço de preservar a memória do seu criador e a história de seu povo. Bem,
Trazer aqui essa comunicação intitulada Amazônia Mítica de Moacir Clear, que é uma síntese de um trabalho maior, só demonstra que a Amazônia, em seus aspectos geográficos, sim, em seus aspectos geográficos, sociais e culturais, como estudam Djalma Batista Paz Loureiro e Eidorf Moreira, é plural, no plano literário vai além, criando novas Amazônias que transcendem a realidade. A afirmação do narrador de Cenas da Vida Minúscula de Moacir Clear, de que na Amazônia é possível, tudo é possível, encapsula essa liberdade criativa. A Amazônia literária se torna um espaço de invenção, onde os limites do real são ultrapassados e o imaginário reina absoluto. Bem, este foi o meu trabalho. Agradeço a atenção de todos e agradeço também a coordenação do evento pela oportunidade. Obrigada, Libna. Então, a gente encerra esse primeiro bloco. Eu gostaria de agradecer a Liliane, Tiago e Libna pelas falas. E passo a palavra ao professor Aldrin para fazer suas colocações. Muito obrigada. Obrigado, Caroline. Caroline, pelo convite ao Instituto Brasil Israel e também às pessoas que estão apresentando as suas pesquisas, né? Eu vou comentar aqui rapidamente um pouco a minha impressão. Bem, gostei muito dos trabalhos, achei pesquisas transversais, né, que abordam campos que se entrelaçam, e sem mais delongas vou comentar algumas coisas. Entendo que são sugestões muito mais de leitura, de visão. Eu acabei, né, de sair de uma experiência, como disse a Carolina, a Carol aqui, com a exposição sobre os judeus na Amazônia, então as coisas estão meio que fresquinhas aqui. Primeiro, o trabalho da Liliane, que é um trabalho muito interessante, aborda, eu acho que tem esse mérito de abordar os usos mais contemporâneos, mais atuais desse totem, né? Que é a Eretz Amazônia, essa ideia quer dizer, que ficou pensado dentro da comunidade judaica e hoje reverbera tão forte nas comunidades evangélicas, né? Isso é uma virada de leitura muito importante, muito interessante. Essa pegada realmente é fundamental. E para grande parte, eu acho assim, especialmente comunidades talvez católicas, é muito estranho isso, né? Assim, pensar como uma comunidade evangélica faz atuar essas conexões com a direita, essas conexões com grupos políticos, tudo isso é, é, é complexo demais, né? Quer dizer, é bem importante. E eu acho que o teu trabalho tem esse contributo de mostrar todo esse repertório, digamos, de signos, de sinais, de símbolos, né? Os usos dessa simbologia nessa contemporaneidade, né? E que tem uma referência aí, os trabalhos de vocês dialogam muito, né? Há referências de Canaã na literatura, o Judas Asveros, o Judas Errante, que aparece nos textos do século XIX, e tem toda uma referência importante desde a Inquisição, nos textos mais antigos, não é? Então, acho que isso é muito importante. É, como sugestão, na verdade, é claro, tu fizeste um recorte aqui. Então eu vou falar um pouco a partir desse recorte, só comentar desse recorte. Seria bom assim referir, talvez, quando tu estiveres citando a própria literatura que tu estás usando, o diálogo mais direto que tu estás fazendo. Essa fonte, digamos, da oralidade, certamente tu conversaste muito, levantaste muito material. Eu estou vendo aqui tu falares aqui no chat ao lado, né? Falar com pastores, falar com líderes. Então, citar quando se trata desse repertório oral e quando se trata dessas referências, digamos, literárias, e que elas muitas vezes se cruzam, né? Elas se interpenetram. Então, esse é um dado muito interessante. Então, eu estou lembrando aqui do próprio Euclides da Cunha, da Sultana Levi, né, que é uma literata muito interessante, vale a pena. Eu acho que todos vocês os devem conhecer, muitos devem conhecer, mas é interessante como chegamos aqui, que ela vai mostrando todo esse universo, né? Eu acho que tem um aspecto aí
que tu tens que estar sempre atenta, né? Eu acho que tu sabe já isso perfeitamente, mas sempre atenta na hora da escrita, que existem diversas judeidades, né? Diversas, assim. A Amazônia, ela é muito impactante para comunidades, digamos, urbanas de São Paulo, de Nova York. E tu já mostras isso aí, esse universo, esse cruzamento com sociedades indígenas, com sociedades caboclas, a imagem do judeu caboclo. Isso é muito impactante para aquela imagem que a gente tem do judeu branco, urbano, askenazi, das cidades, digamos, europeias, de uma Paris, ou mesmo de São Paulo. Então, ficar bem atenta nisso e também mostrar que existe diversas possibilidades desse judeu. Do judeu que foi para lá e inventou agruras e do judeu que fez muito sucesso na cidade, que enriqueceu na cidade. Então, essa imagem do judeu rico, do judeu que foi um mecenas das artes, não é errada. Ela existe junto. Ela tá, o judeu, a gente sabe disso, então não dá para dizer que o judeu é aquela imagem do sofredor. Então tem que sempre modular que existem diversas experiências. Parabéns pelo trabalho, gostei muito da forma como tu bolaste, né, essa imagem e principalmente de mostrar que a Terra da Promissão não é uma coisa que está perdida no passado. Ela, ela faz parte da contemporaneidade. O Tiago, achei muito boa a forma também como tu construíste o texto, né? É, a narrativa, o uso da paráfrase, né? Tu colocas o texto ali misturar a tua fala, um texto dialógico, né? A tua fala junto com os autores que tu analisa. Eu gostei muito disso, uma espécie de ciclo narrativo, né? Tu vais bolar isso. Eu achei interessante essa ideia das visões monstruosas, né? Mas vale a pena ficar sempre atento em alguns elementos que eu acho que são importantes e conectar. Isso eu estou falando dos textos, digamos, mais históricos. Eu já orientei alguns TCCs assim sobre a presença judaica na Amazônia e muito tá aquelas imagens, por exemplo, o judeu que matou Cristo, o inimigo da igreja, o sujeito que matou Cristo. Tem uma piada bem lembrando aqui de uma imagem que eu vi em Alenquer, um senhor, seu Jacoatias, então falando em Irabia, né, que é aquele dialeto que é uma mistura de árabe com hebraico, fala na região de Salé, de onde vem essa comunidade por Baixo Amazonas, aqui do Pará. E daí alguém pergunta assim: o que é que o velho Jacoatias está reclamando ali? Daí alguém responde: ele está te mandando a merda, parênteses aqui, na língua de Moisés. Uma piada, né? Daí a pessoa diz: mas ele é tão sério, ele vai falar uma coisa dessa. Eles mataram Jesus, que imagina te mandar a merda, entre parênteses, né? Isso é uma piada, mas mostra um pouco dessa integração, dessa riqueza de detalhes, né? De conexão profunda, que parece assim, com todos esses elementos, esses preconceitos, né? Mas mostra o grau de integração. Isso é uma riqueza realmente muito, muito interessante. A ideia também do judeu mesquinho, do judeu avarento, isso é, e muito um aspecto rico aí, a história do feiticeiro, né? O judeu feiticeiro, porque tem o universo da Cabala, o universo cabalístico. Na Amazônia ficou famoso, as adivinhações místicas. Na exposição, inclusive, tem uns elementos que a gente leva a figa, né? A criança judaica amarrava uma figa do lado da estrela de Davi aqui na Amazônia. Coisas que você não vai encontrar em muitos outros lugares, né? Então, patuá amazônico, Eu chá. estou indo procurar a senhora mais cedo. Não sei se ela falou com a senhora. Eu acho que alguém está falando aqui pelo meio. Botei no mudo, pode continuar. Desculpa. Tá. Então é um pouco isso. E também os aspectos dos tabus alimentares. Isso eu acho que aparece no trabalho não de certa realmente aparece diretamente, mas é um aspecto que se deve, eu acho que tem a ver com essa integração. Os tabus alimentares judaicos, né?
que a gente vai ver assim, eles não comem porco, enfim, cruza-se muito bem com a reima cabocla, né? Essa nossa crença de que certos alimentos são reimosos. Reimosos porque são tóxicos, né? Então, esse cruzamento, eu acho que é um aspecto importante que está nesses trabalhos. Então, eu acho que estão nesse trabalho. Então, eu acho que é o ponto. E passando já para o trabalho da Líbina, né? Do Moacir Clear. Eu vou logo fazer uma pergunta, se é isso, né? Será que a Amazônia do Moacir Clear não é uma Amazônia também que foi dialogada com a experiência, a amizade dele com o Márcio Souza, né? Então, já que eles escrevem depois esse texto, esse livro importante, então, como é essa leitura da Amazônia? E é muito interessante essa ideia do homem narrativa, né? Que busca do Todorov, e também eu acho que a ideia, como ele escreve para fora, uma certa ideia de tradução cultural. E aí é muito rica essa história, e situar historicamente a a chegada desses judeus marroquinos, né? Eles chegam no início do século XIX e, em grande escala, a partir da abertura do Amazonas à navegação estrangeira, ali por volta de 1860. Para ter uma ideia, a Praça de Comércio de Belém, quando ela é reorganizada em 1864, dos 19 mascates que se apresentam, 14 eram judeus, né? Então, se inscrevem logo nessa primeira lista. E isso, aí tem toda uma explicação que vai ser construída de por que que a Amazônia é a terra da promissão. Aí que tem essas ideias das viagens de Salomão, que vão ser publicadas. Para ter uma ideia, é uma série de gravuras feitas pelo aquele famoso gravurista que inclusive fez as gravuras da Bíblia, circularam naquelas lanternas mágicas, nos cosmoramas, na Amazônia, essa fantasmagoria. Então, a vida de Salomão, a saída dos hebreus do Egito, Moisés. Então, essas imagens circulam na Amazônia. E a partir daí, inclusive, é publicado em Belém, depois em Manaus, os textos, né, Dom Freud de Toron, né, as célebres viagens. Mas sabe por que tem isso? Hoje parece tudo estranho com as viagens, mas nessa época o antiquarismo, a, a, as pesquisas arqueológicas eram nesse nível. Para ter uma ideia, também se estudava a presença dos fenícios no Rio de Janeiro, na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Então, essa ideia de que, ou como os vikings na América do Norte. Então, hoje parece desconcertante, mas não era para o século XIX. Lembra que o Brasil está procurando vínculos com a Europa e com esse passado, digamos, civilizacional. E aí entra essas viagens de Salomão. Então, não é um mero recurso, digamos, é, mítico somente. E, por fim, essa imagem, né, dos homúnculos. Para mim, tem muito a ver com uma imagem que é projetada da Amazônia ainda no século XIX, a pequenez do homem em relação à floresta, em relação à grandeza da Amazônia. O homem é pequeno, ele está no lugar errado, né? Quer dizer, ele está num lugar que ele precisa se aclimatar. Então, se você pega a grande parte dos livros de viagem, pode pegar o Bates, o Wallace, né, os viajantes do século XIX, eles continuamente falam do homem como uma espécie de pequeno invasor em relação à mata, né? A pequenez desse homem. A floresta é grandiosa. Veja as gravuras do Martius, as gravuras né? Então, há uma riqueza aí nessa construção dessa imagem dos homúnculos. E também uma chave, né, com esse judeu que vem para cá e acaba tendo que construir
2 vezes ou 3 vezes esse espaço. Então, é isso basicamente que eu queria comentar, que eu queria indicar, talvez, para o dialogar e novamente parabenizar pelos trabalhos. Tem um futuro ótimo. Parabéns. Obrigada, professor Aldrin. Vou passar, então, a gente pode seguir na ordem, né, para responder as reações da Liliane, o Tiago e a Líbana. Fica à vontade. Obrigada, professor, pelas considerações. E assim, na verdade, quero fazer uma fala aqui, né, nesse momento, parabenizar o IBE pela abertura desse ST, né? No ano passado que eu participei, não tínhamos SST. Eu penso que, devido ao envio de trabalhos para esse simpósio, né, o IB teve a sensibilidade de permitir esse ST, onde trabalhos que estão sendo feitos na Amazônia, tomando como contexto, né, essas questões do judaísmo, o povo judeu, enfim, a história, né, dessa cultura na nossa região, né, e assim, eu deixo uma fala também, né, para você que está coordenando aí, levar para os coordenadores do IB, que esse ST permaneça, né, para os próximos simpósios, né? Sim, trabalhos muito ricos mesmo. O professor Alder trouxe contribuições também, assim, eu confesso que eu não o conhecia, né? Eu vou procurá-lo nas redes sociais aí para e ler alguns textos seus. Né, obrigada mesmo pelas considerações. E assim, eu estou muito encantada. Eu até escrevi aí que eu estou me sentindo em casa, porque são leituras que eu faço, esse mundo do encantamento, do boto encantado, né, dessa ideia, dessa questão da pagelança, do feiticeiro, é o meu mundo, né? Eu estou mergulhada também, nasci no interior da Amazônia, nadei no rio, pulei da árvore, né, vi botos, nadei de canoa. Então esse é meu mundo, eu estou me sentindo muito em casa mesmo. Muito obrigada, né, professor Aldre, e também, né, ao IBE por esse momento muito rico de informações. É isso. Obrigada, Liliane. Tiago, quiser reagir? Pois bem, eu gostei dos comentários do professor também e concordo com a fala anterior sobre os trabalhos que foram apresentados, até mesmo porque eu também, assim como a Líbina, sou orientado pela professora Alessandra Conde, que é estudiosa do tema dos judeus na Amazônia há bastante tempo, né? Trabalha com Sultana Levi Rosenblatt, Márcio Souza e tantos outros autores com os quais ela trabalha de forma comparada, ou então fazendo estudos separados desses autores. Meu trabalho se situa no mesmo rol e desenvolve, de certa forma, um trabalho que já era da professora, que é o trabalho a respeito da figura do monstro, a partir dessa leitura do Jeffrey Cohen presente no ensaio dele. Então, assim, é sempre muito legal ouvir, porque, embora eu não trabalhe exatamente com o tema dos judeus, mas essas minhas inserções alternativas nesse mundo é sempre interessante as descobertas que a gente faz. E exatamente essas outras obras que eu mencionei, como a Voragem, esse romance colombiano de José Estado de Oliveira, é um trabalho que eu li o romance, embora seja um romance que durante a década de 30 foi muito lido, na verdade. É um romance que foi bastante lido, não se trata de um romance desconhecido, enfim. Mas o meu encontro com ele foi muito bom, e principalmente em relação a esse personagem que é a figura do Bártulo. Então, assim, é bem bacana assistir as outras comunicações falando desses temas também. Muito obrigado. Bem, professor, eu agradeço as suas contribuições riquíssimas para o meu trabalho. No texto da minha dissertação, eu escrevo sobre a relação do Sclir com Márcio Souza, e com certeza o que o senhor falou tem muito fundamento. Os demais pontos, como a construção dos homúnculos e as possibilidades de leitura, assim como a lendária presença salomônica, e entre tantos outros pontos que se apresentam nessa obra, sobretudo referente ao espaço da Amazônia, é, são muitas narrativas encaixadas dentro dessa narrativa maior. Então, de fato, eu fiquei muito preocupada com o tempo de apresentação, mas todos esses pontos, claro, serão abordados no trabalho final. Eu agradeço os seus comentários, agradeço também a oportunidade de apresentação nesse evento tão importante, né? Eu É isso, fica os meus agradecimentos. E também aos meus colegas que fizeram parte, que estão fazendo parte dessa sessão, e também aos que estão nos ouvindo, nos acompanhando.
Obrigada, Libna. Bom, a gente pode seguir então para o segundo bloco. Eu vou chamar agora a Angélica Pinheiro, que é mestra em Linguagens e Saberes na Amazônia pela Universidade Federal do Pará também, e hoje ela vai comunicar o trabalho de título Judias Prostituídas na Literatura Judaico-Amazônica, a construção de uma cartografia literária. Muito obrigada, Angélica, pela participação. Prazer ter você aqui com a gente. Fica à vontade para fazer a sua fala. Obrigada também pela apresentação. Gostaria de desejar um bom dia ou boa tarde a todos. Eu cumprimento o professor mediador, meus colegas, e agradeço aos coordenadores desta sessão temática pela oportunidade de apresentar nossos trabalhos. Me chamo Angélica Pinheiro, como já foi dito, sou mestre em Linguagens e Saberes na Amazônia pela Universidade Federal do Pará, pesquisadora no Núcleo de Estudos Sefarditas na Amazônia e no projeto de pesquisa Eco-Sefarditas Judeus na Amazônia. A comunicação que eu compartilho hoje se intitula Judias Prostituídas na Literatura Judaico-Amazônica, a construção de uma cartografia literária. O que apresento nessa comunicação são resultados da minha pesquisa de mestrado, que foi orientada pela professora doutora Alessandra Conde da Silva, e de estudos precedentes no grupo de pesquisa Eco-Sefarditas Judeus na Amazônia. Os objetivos dessa apresentação são muito ambiciosos, não apenas por se tratar de uma exposição de resultados desta pesquisa, principiada na iniciação científica e ampliada no mestrado, mas por saber que, como em toda pesquisa, seu percurso pode ficar inacabado. Desse modo, propôs-se no referido trabalho cartografar o tema das judias prostituídas na literatura judaico-amazônica, mapeando textos ficcionais de escritores judeus, filhos da imigração, que apresentam em suas obras a história de tais personagens trazidas para o território amazônico. Bem, podemos nos perguntar do que trata o tema das judias prostituídas nessas literaturas. Em linhas gerais, são histórias de moças de origem judaica que foram inseridas na prostituição por meio das ações do tráfico de mulheres brancas na Europa Oriental e na América Latina no final do século XIX e início do século XX. Muitas são as vozes que narram as histórias das judias prostituídas na literatura. Há uma longa passagem de tempo entre as produções, em parte porque a presença dessas mulheres remonta desde o século XIX e ganha maior expressividade no século XX. Na Amazônia, há recorrências do tema nos romances A Filha dos Rios, de Neve, publicado em 2015, Cabelos de Fogo, de Marco Serruia, publicado em 2010, na peça de teatro publicada em 2018, intitulada Eretz Amazônia, de Márcio Souza, e no conto A Francesinha, de Mira Scott, publicado em 2023. Ainda na literatura da Amazônia, agora de autores não judeus, duas ficções também tocam na presença da polaca, outro nome denominado para essas personagens, no espaço amazônico, como Certos Caminhos do Mundo, de Abigail Bastos, de 1937, e Dois Irmãos, de Milton Ratum, de 2006. Mas outra ficção desta mesma categoria, ou seja, de autores não judeus, procurou desenvolver a temática, que é o caso de Terra de Promissão, de Sandra Godinho, publicado em 2019. Já na literatura judaica brasileira, o tema aparece em alguns romances, como o caso de O Ciclo das Águas e Sonhos Tropicais, ambos de Moacir Scliar, e em Jovens Polacas, de Estela Argman, e traduzindo Hannah, de de Ronaldo Wendel. Na literatura judaica brasileira, na literatura estrangeira, o tema surge em Esplendores e Misérias das Cortesãs, de Renoré de Balzac, e no conto Nasci com um Passaporte Turista, pertencente ao livro de contos de Alves Redol, assim como em o conto A Desconhecida, de Guy de Maupassant. Cartografar o tema das judias prostituídas na literatura judaico-amazônica certamente nos levou a averiguá-lo em textos ficcionais brasileiros e estrangeiros, sob a motivação de sua recorrência, de sua repetição temática. Apesar de serem tematizadas em diversas obras literárias e em diferentes épocas,
há um traço linear correspondente às personagens judias em destaque. São, em geral, imigrantes em sua constante luta de sobrevivência. Outro elemento em comum é a saída de judeus de países europeus orientais num recorte de tempo estabelecido entre o século XIX e início do século XX. Segundo Evelina Roisel, quando falamos de cartografar, referimos-nos a uma metáfora ou a uma configuração conceitual que pressupõe o estabelecimento de territorialidades literárias, comunidades imaginárias, postas a dialogar e a se relacionarem, a partir de territorialidades linguísticas ou culturais, semelhantes ou também divergentes. É o território da literatura, portanto, o ponto de saída para o mapeamento proposto. Embora não somente nela nos detivemos, já que, voltando a citar a Evelina, nas cartografias literárias e culturais, fronteiras indicam geografias que só podem ser estabelecidas por metodologias interdisciplinares que atravessam múltiplos territórios discursivos ou textuais. Deleuze e Guattari, em sua Filosofia da Multiplicidade, afirma que somos atravessados por linhas, meridianos, trópicos, fusos, que não seguem o mesmo ritmo e não têm a mesma natureza. E constantemente as linhas se cruzam, se superpõem a uma linha costumeira, se seguem por um certo tempo. É uma questão de cartografia. Elas nos compõem, assim como compõem nosso mapa. Elas se transformam e podem penetrar uma na outra. Diante essas conexões de linhas, arranjos e mosaicos citados pelos autores, predispõe-se a realização de um mapa que narre o tema das judias prostituídas. Ao registrar sistematicamente o aparecimento dessas personagens na literatura, construímos um espaço que, quando lido e interpretado, permite conhecer singularidades de um grupo minoritário, resgatando essas histórias do esquecimento. Culpadas e transgressoras da tradição ou mulheres vitimadas e desenraizadas, o tema das judias prostituídas apresenta-se múltiplo e aliciante. Nesta arqueologia literária, algumas imagens e perfis podem ser apontados e revistos. Essas personagens foram retratadas em textos literários de diferentes épocas e gêneros, por escritores judeus e não judeus, com traços que as fazem convergir ou divergir. Em narrativas como Esplendores e Misérias das Cortesãs, de Honoré de Balzac, vê-se um tipo de judia prostituída, a degenerada e decaída, aquela cuja salvação estava em converter-se ao catolicismo. Sob certa influência europeia, a obra literária Madame Pommery, publicada em 1922 por Hilário Tácito, apresenta uma mulher moderna e ambiciosa que usa os braços fortes da burguesia para alcançar seus objetivos. Ambos os autores são não-judeus. Na esteira dessa categorização, podemos inserir o conto A Desconhecida, de Guy de Maupassant. Os perfis das judias prostituídas e suas trajetórias na prostituição são apresentados nessas narrativas de forma romantizada, como na literatura europeia dos séculos XIX e XX. Mas há textos literários de escritores não-judeus que escapam a tal categorização, como o conto Nasci com Passaporte de Turista, do escritor português Alves Redol. Em sua escrita de pós-guerra, o autor não esculpiu a personagem como degenerada e decaída, ou moderna e liberta, mas exilada de guerras e do antissemitismo. Na produção literária dos autores judeus e descendentes de judeus, não estão presentes os traços de romantização ou de prostituição como símbolos de modernidade. Estão vigentes em fortes tintas os lamentos de judias separadas da tradição judaica pelo tráfico de escravas brancas ou pela fuga de guerras, antissemitismo e da fome. Encontra-se essa postura em Jovens Polacas, em O Ciclo das Águas, Sonhos Tropicais, traduzindo Hannah. O mesmo se dá na literatura judaico-amazônica, nos romances Cabelo de Fogo, de Marcos Serrui e Filha dos Rios, de Cumineve, e na peça teatral de Márcio Souza, e ainda no conto A Francesinha de Mary Scott. Talvez por serem filhos da diáspora, a escrita desses autores deixam transparecer judias prostituídas retratadas com mais empatia e compreensão, reverberando a herança judaica, mergulhados numa poética diaspórica e numa identidade cultural vívida, repassada por gerações.
Nas obras selecionadas, pertencentes à literatura judaico-amazônica, a trajetória como prostitutas mostrou-se custosa às judias, uma vez que a elas foram impostas novas formas de viver, que se distanciavam da tradição judaica. Ao chegarem em uma nova ambiência, as trocas culturais não foram a principal preocupação dessas judias. Os processos transculturais são recorrentes. A saudade da terra natal e dos costumes familiares e religiosos, além da diversidade cultural e do cruel destino na prostituição, tornaram as polacas mulheres tristes e sofridas. A história dessas mulheres não foi regada a leite e mel. O amargor do distanciamento familiar e religioso tornou-as infelizes, muitas delas com desfecho terríveis. Quando o futuro preparou para as judias prostituídas uma descendência, elas sacrificaram a própria maternidade para impedir que suas crianças padecessem um semelhante destino que as afligiu. Como ocorreu com as outras congêneres da literatura brasileira, a judia polaca prostituída na Amazônia é uma personagem da diáspora. Suas histórias são arquivos de uma minoria marginalizada e que este trabalho buscou ler e interpretar. Muito ainda pode ser falado e mapeado, como, por exemplo, a literatura que desenvolve o tema em língua espanhola e que, possuindo o mesmo diagrama literário, narra as histórias dessas personagens judias que foram levadas para a Argentina para a prostituição. Para fins de exemplo, menciono o romance El Inferno Prometido, uma prostituta em Lazo e Migdal, de Elsa Drukanov. Devido ao tempo curto, vejo que é o momento para finalizar esta exposição, concebendo que a pesquisa ainda demanda maior labor e tempo para sua ampliação. Muito obrigada. Muito obrigada, Angélica. Eu vou seguir, então, agora para chamar, só um segundo, a Audileia de Moraes. Ela é mestranda no programa de pós-graduação em Linguagens e Saberes da Amazônia, da Universidade Federal do Pará. O trabalho que ela apresenta hoje é de título A Cultura Judaica em Pinturas da Artista... Desculpa. A cultura judaica em pinturas da artista plástica judia Dona Benchman. Seja muito bem-vinda, fique à vontade para fazer a sua fala. Boa tarde a todos. Muito feliz por estar aqui. Parabenizar todas as apresentações, têm sido riquíssimas. E meu trabalho, ele faz parte da minha dissertação que está sendo desenvolvida no programa de Linguagens e Saberes da Amazônia, e ele tem por título A Cultura Judaica em Pinturas da Artista Plástica Judia Dona Benchimol. Na minha pesquisa de mestrado, eu desenvolvo a minha pesquisa pesquisando obras narrativas visuais de dois artistas, né? E eu trouxe somente a Dona Benchimol para a gente discutir um pouquinho sobre ela, conhecer essa artista, né? De origem judaica amazônica, ver como suas narrativas visuais elas são narrativas que ecoam a cultura judaica, ver como foi que foi preservada essa cultura, essa identidade judaica no território amazônico, e a gente vai estar fazendo algumas discussões a respeito disso. Esta pesquisa analisa 3 narrativas visuais da artista plástica de origem judaico-amazônica Dona Benchimol, descendentes de judeus marroquinos que vieram para a Amazônia no século XIX. Tem como objetivo mostrar como é retratada a tradição e as memórias identitárias da cultura judaica nas narrativas Casamento Judaico, Antigo Muro das Lamentações e Muro das Lamentações, presente na obra Dona, de Celso Basto, 2007. Então, para a gente falar um pouquinho, vamos conhecer, né? Para a gente entrar na análise das obras, vamos conhecer um pouco sobre essa artista plástica de origem judaica, que a família dela veio aqui para o século XIX. Achei muito interessante quando as outras apresentações estavam sendo faladas, muito do que foi abordado pela primeira apresentação. Eu abordo também na minha pesquisa sobre todo o processo que os judeus, eles, né, através do trabalho de Samuel Benchimol, todo o processo como eles se estabeleceram aqui na Amazônia. E a gente vai estar falando um pouco sobre essa artista plástica, Dona Benchimol,
que as primeiras informações sobre elas são contidas em 2 livros, né? O primeiro é A Dona, de Celso Basto, e tem outro livro também que fala dele, né, sobre a arte especial, grandes nomes da cultura e da pintura brasileira. Nesses livros, há alguns registros de algumas das produções visuais de Dona Benchimol, assim como declarações da artista plástica sobre sua técnica e os motivos que as inspiraram na produção das suas obras. Dona Benchimol, ela nasceu no Pará. Ela vem de uma prática na pintura autodidata e ela teve 3 filhos, 2 meninas e um menino que é chamado Sérgio Benchimol, que foi fruto do casamento com o doutor Rafael Benchimol. E ele foi um grande incentivador dela na pintura. Ela se declara uma artista eclética, sem fronteira, destacando uma forte ligação com a Ilha do Marajó. Ela pinta nas suas obras, além das temáticas da cultura judaica, ela traz outras temáticas como da cultura manauara, ela traz também outras narrativas visuais sobre a cultura nordestina, marajoara, e também da cultura paraense, nesse livro Dona dela. O seu filho, Samuel Sérgio Benchimol, em uma crônica, ele destaca a vivência de Dona Benchimol aqui no Pará. E ele especifica nessa crônica exatamente onde ela nasceu. Ele fala que a mãe dele nasceu em uma região chamada, ele fala assim, na Amazônia, no Pará, desculpa, para lá de Santarém, onde tem uma rua em seu nome, depois de Buim, nas cercanias de Tucumatuba, né? Essa comunidade de Tucumatuba, se a gente for só para nível de explicação, ela está localizada na margem esquerda do rio Tapajós, em Santarém, no oeste do Pará. Sua infância foi marcada, né, dessa artista por banhos no rio Tapajós, prática muito comum dos moradores naquela região. Então, Dona Benchimol, ela teve uma vivência muito referente à cultura dos povos ribeirinhos, teve contato, né, com a ambiência do território amazônico. Oi, Adileia, desculpa te interromper. Eu acho que seu áudio ficou mais baixo. Se você puder falar um pouquinho mais alto ou mais perto do microfone, a gente agradece. Muito obrigada. E desculpa. Obrigada. Melhorou, gente? Para mim, melhorou sim. Melhorou, né? Eu acho que é porque eu estava me distanciando. E Dona Benchimol, ela faleceu em 9 de agosto no ano de 2020, né? Com 95 anos, ela deixou um amplo legado artístico com mais de 300 obras que foram catalogadas de acordo com Bastos. Ela participou de vários livros, as suas obras a gente pode ter contato no Museu Nacional de Belas Artes, que está localizado lá no Rio de Janeiro, e no Museu também Internacional da Arte Knife, as suas obras também estão localizadas. Pode passar. Aí, na minha pesquisa, eu tomo como base conceitual, para tratar as obras dessa artista plásticas, né, como narrativas visuais, o trabalho do autor Alberto Manguio, na sua obra Lendo Imagens, uma história de amor e ódio, onde ele vai dizer que as imagens, assim como as histórias, elas nos informam, pois para o autor, as imagens que formam o nosso mundo são símbolos, sinais, mensagens e alegorias, ou seja, as imagens comunicam, transmitem uma mensagem. O autor, em seu livro, ele cita as molduras, as pinturas, né? Ele compara as molduras como livros, e ele fala como se fosse somente um livro de uma página, né, grossa, e ele faz essa comparação como narrativas mesmo. Pode passar, Dilene. E dando seguimento para mais, né, teóricos para dar base a ideia das narrativas, né, como as pinturas como narrativas visuais, desculpa. Ele destaca que as histórias que são narradas nas imagens são ecos culturais que os povos utilizam para transmitir suas raízes identitárias. Então, tomando como base essa ideia, ele vai dizer que por meio das imagens, o homem pode narrar seus passos, transmitir sua cultura, dar sentido à sua existência, preservar sua memória e perpetuar sua identidade. As imagens, assim como as histórias, elas nos informam, transmitem uma mensagem, contam uma história.
E aí a gente traz o Goethe, né, o autor, que vai falar sobre essa questão da cultura como significados transmitidos historicamente, incorporados em símbolos, um sistema de concepções herdados e expressos em formas simbólicas, por meio dos quais o homem se comunica, perpetua e desenvolve seus conhecimentos e suas atividades em relação à vida. E as narrativas como esses ecoculturais, como que transmitem, né, a cultura de um povo, eu vou trazer o autor Joel Kandal, na minha pesquisa, que ele fala de uma relação, a relação perdão, a relação que a memória e a identidade, ela tem de mutualidade, aonde ele diz que a preservação da identidade de um povo, ela está intrinsecamente ligada às memórias que são provenientes da sua cultura. A perda das memórias faz com que a identidade de um homem desapareça. Para o autor, as lembranças da sua origem, da sua cultura, é que dá sentido à sua existência. Ao perder suas memórias, o homem torna-se vazio e não consegue mais dar sentido ao mundo que o cerca. Então, para esse autor, ele diz que ao restituir a memória desaparecida de uma pessoa, restitui-se também sua identidade. O fortalecimento das memórias faz com que a identidade sejam preservadas. Na visão de Benchimol, as memórias judaicas foram preservadas com o passar das décadas. De acordo com Benchimol, as memórias judaicas foram se perdendo com o passar das décadas. As posteriores gerações judaicas, elas vão ter que exercer um esforço muito significativo em prol da manutenção das suas memórias identitárias. Preservar suas reminiscências dava significação à sua existência e mantinha viva a sua identidade, de acordo com o autor. E para a gente fazer as análises das obras, que eu vou estar colocando para vocês verificar, eu tomei como base teórica os 3 níveis de interpretação do autor Eber Panofsky, onde ele destaca o primeiro, o pré-iconográfico, iconográfico e iconológico, que para o autor, esses 3 níveis, eles não podem ser compreendidos como formas isoladas de interpretações, por mais que ela, no primeiro momento, indique esferas independentes de significados. Para o autor, elas fazem parte de um único fenômeno que se fundem no mesmo processo orgânico e indivisível. Agora eu vou estar mostrando para vocês as 3 obras, né? A primeira sobre casamento judaico, de Dona Benchimol, a segunda sobre o antigo Muro das Lamentações, de Dona Benchimol, e o terceiro o Muro das Lamentações, de Dona Benchimol. Essas 3 narrativas visuais, elas estão contidas na obra de Basto, né, Celso Basto. E pode passar, por favor. E nessa obra que vocês estão visualizando, essa narrativa visual, observam-se 2 pessoas. Quando nós olhamos, observamos 2 pessoas sentadas, cada uma em uma cadeira, algumas pessoas levantando-as próximas a uma cobertura. Por mais que nós, ao olhar, nós verificamos, né, que os 2 personagens, as vestimentas deles não se diferenciam muito das roupas tradicionais, né, das vestimentas dos noivos da nossa atualidade. Mas a gente verifica que tem o quipá, o chupá e a dança das cadeiras, que são representações na pintura, são elementos, né, da tradição da cultura judaica que estão presentes na cerimônia dos seus casamentos. Pode passar. Nessa obra, nós verificamos... Um instante. Na tradição judaica, quando nós olhamos para isso, volta lá, por favor, para a narrativa. Isso, obrigada. Na tradição judaica, os casamentos, eles são realizados, quando nós olhamos, se vocês verificarem nessa parte de cima, nós percebemos que tem como se fosse uma cobertura pincelada, né? No casamento, na tradição judaica, os casamentos, eles são realizados sobre o chupá, o que é um pólio nupcial, uma cobertura aberta de todos os lados, que para o povo judeu representa um novo lar que será constituído e compartilhado pelo casal. Nesta narrativa visual, observa-se que há algo pincelado sobre a cabeça dos noivos, talvez indicando essa representatividade desse chupá. Observa-se também que o noivo e todos os convidados masculinos têm sobre a cabeça um pequeno chapéu. Esse elemento usado pelos judeus chama-se kippá, uma touca usada somente pelos homens, que simboliza o respeito e o temor a Deus.
A forma como as pessoas estão celebrando a festa do casamento, levantando os noivos em duas cadeiras na narrativa visual, mostra a tradicional dança das cadeiras realizadas nas celebrações dos casamentos judaicos. As cadeiras no alto fazem alusão a tronos. Os noivos sentados nelas representam a figura do rei e da rainha. Essa dança não é uma exclusividade da cerimônia do casamento judaico. Ela acontece também no Bat Mitzvah, cerimônia judaica, que celebra-se a transição de uma menina para a vida adulta. Para além dos judeus, outros povos também utilizam essa mesma celebração. A família para os judeus é uma força do judaísmo, o pilar sobre o qual repousa a maioria dos atos e experiências próprias da vida judaica. Para eles, o casamento é muito mais do que uma cerimônia ou ritual simbólico, é um mandamento divino. Por isso, essa cerimônia é regida conforme os conceitos contidos em seus livros sagrados, Torá, Talmud e o Alach. Através das narrativas dos manuscritos sagrados, os judeus têm contato com a história dos seus antepassados, sua fé, religião e memória cultural. Algumas narrativas visuais de Dona Bestimol apresentam algumas histórias contidas na narrativa também bíblica e mostram também algumas das suas lembranças, né? Ela conta que tudo que ela via em Jerusalém a fazia lembrar dos seus antepassados da Bíblia. Ela imaginava os sentimentos de aflição do povo, citando o exemplo de alguns momentos históricos, como as muralhas de Jericó e os muros da lamentação. Pode passar, por favor. Então, nessa próxima narrativa aqui, nós vamos ver que o próprio título, ele fala Muro das Lamentações, Dona Bestimol expõe como o próprio título evoca, o antigo muro do primeiro templo de Jerusalém. Ao olharmos, nós vemos as vestimentas das pessoas com túnicas diante do muro, que corrobora para essa afirmação. Na próxima narrativa visual, titulada Muro das Lamentações de Dona Bestimol, nesta narrativa, as cores que nós podemos perceber, as pessoas que estão diante do muro das lamentações, as cores e cortes das peças das roupas, como das calças e das blusas das pessoas diante do muro, aludem vestimentas da nossa contemporaneidade, dando margem a dizer que a artista plástica pincelou as ruínas do muro do segundo templo de Jerusalém existentes em Jerusalém. Pode passar, por favor. Por meio dessas duas narrativas visuais sobre o Muro das Lamentações de Jerusalém, Dona Bestimol mostra a importância desse templo para ela e para o seu povo. No texto Tiav e a perda do templo sagrado de Jerusalém, contidos na revista Muracha, observa-se claramente a sequência de fatos culminados após a destruição dos dois templos sagrados. De acordo com eles, a perda do nosso templo sagrado simboliza o subsequente exílio do povo judeu e todos os sofrimentos que se seguiram, opressão, perseguição, expulsões, a Inquisição e os prógamos. Essa sequência de tragédia culminou com o Holocausto, o extermínio sistemático de mais de 6 milhões de judeus, o que equivalia a 2/3 da população judaica europeia, promovido pela Alemanha nazista. Pode passar, né? Para os israelitas, as destruições dos templos sagrados de Jerusalém não se tratava de um evento isolado nas crônicas dos sofrimentos do seu povo. Pelo contrário, constitui a chave fundamental de todas as tribulações que sucederam a ele. Assim, a representatividade dessas duas narrativas visuais do Muro de Jerusalém mostram que essa memória permanece viva em Dona Bestimol e não pode ser esquecida. Por isso, no calendário judaico, há um dia onde eles relembram a destruição desses dois templos, que é o Tiav Ava, onde eles fazem um jejum e trazem, né, rememoram essa lembrança que para eles é tão significativa e permanece viva. Conclusão: as narrativas visuais da artista plástica Dona Bestimol são representações culturais que provam o quanto sua identidade judaica, suas memórias e tradições mantiveram-se vivas na grande Amazônia. Sabemos que a Amazônia, de acordo com a Alessandra Conde, ela foi como uma mãe, né, acolhedora, e que recebeu o povo judeu no seu território, mas tiveram diversas, não foram fáceis as situações que eles passaram. E, de acordo com Ellen, foi por meio de algumas estratégias que ele colocam como a família. A família foi uma estratégia onde o povo judeu, ali no seio da família, ele passava as suas tradições,
ele contava as suas memórias dos seus antepassados. Através ali do seio familiar, ao redor da mesa, os descendentes, né, como Dona Bestimol, ela recebia, né, as memórias, eles rememoravam tudo aquilo que seus antepassados passaram, através também dos ensinamentos dos manuscritos sagrados. Então, quando nós olhamos tanto a narrativa Casamento Judaico como o Antigo Muro das Lamentações e o Muro das Lamentações, nós percebemos que essas memórias, né, tanto que foram acometidas a seus antepassados, como as suas tradições também, mantiveram-se vivas nelas, e as narrativas visuais, suas pinturas são prova disso, que mostram com que, né, essa identidade judaica ela não se perdeu na Grande Amazônia, elas conseguiram conviver juntas e conseguiram, né, a identidade judaica conseguiu se manter viva, mesmo diante de todos os percalços e mesmo diante de todas as coisas que eles passaram, mas a gente percebe que através das obras de artes dessa artista, Dona Bestimol, essa identidade permanece viva. Muito obrigada. Obrigada, Odileia. Vou passar novamente ao Aldrin. Tá bom. Obrigado. Vamos continuar. Antes de começar a falar diretamente com a Odileia e com a Angélica, eu esqueci de referir dos trabalhos antigos que valeria a pena, né, como esse universo mítico, amazônico está muito presente nos trabalhos. Em vários momentos essas questões aparecem na literatura, na história. Eu mesmo, se tiverem interesse, publiquei um texto já faz um tempo chamado Assim Como Eram os Gafanhotos. Depois vocês deem uma procurada, ou se podem pedir para mim referência, e é um universo da pagelança, como em um caso envolvendo um libanês aqui em Belém, em 1918, e todo um debate sobre uma interpretação bíblica sobre a lepra. Por isso esse termo gafa, que vem de gafanhotos. Isso aparece num processo, imagina, num processo crime. Também o texto do Jorge Amado, A América Descoberta pelos Turcos, para o pessoal que está falando de literatura. Lembrar que na Amazônia, o universo afro-brasileiro, afro-amazônico, esse universo das cruzadas, dos turcos, é muito presente, né? Tanto que, só para lembrar, aí no Rio de Janeiro, ano que vem, vai ser o tema da Escola de Samba Grande Rio, a história das três princesas turcas da Amazônia, Erundina, Jarina. Muita gente acha estranho isso, então tem a ver com esse universo das cruzadas, e que não é à toa que o próprio Boi Bumbá de Parintins também tem sotaque judeu. Esse universo mítico está presente. Agora, voltando para os trabalhos da Angélica e da Audileia. Bem, esse tema da prostituição judaica já é um tema clássico, né? Muitos trabalhos interessantes. Eu estudei, quando fiz mestrado, doutorado, com Beatriz Kuchny, lá do Rio de Janeiro, né? Que fez aquele livro, O Baile de Máscaras. Não sei se você conhece, mas é um trabalho muito interessante sobre as polacas, né, no Rio de Janeiro. E a gente conversava muito nessa época. Ela estava já fazendo doutorado, mas era um tema, e sempre está acompanhando o caso da Amazônia. E o texto, acho que vale a pena você ler, ou não é ler, que às vezes você até conhece, mas incorporar esse, digamos, bem, a prostituição, isso você já percebe no seu texto, prostituição, digamos, a imagem dessa mulher prostituta, urbana ou judia, enfim, que aparece na literatura francesa, tem um pouco de modernidade e decadentismo, esse jogo, né, entre modernidade e decadentismo, como aparece no Guy Maupassant, no Balzac, quer dizer, ao mesmo tempo que é a vida urbana contemporânea, mas é os fracassos morais da sociedade. Porém, você percebe muito bem como essa geração contemporânea ela vai fazer um outro uso disso, né? Um outro uso identitário, um outro pelo campo da cultura. Mas aí tem uma lembrança que é muito forte, eu acho, que é a Belle Époque.
que é a Amazônia que recebe essas estrangeiras. Então, isso tem que ficar bem evidente. Eu sugiro, né, o trabalho que você talvez deva bem conhecer, Maria de Nazaré Sá, As Riquezas Produzindo a Belle Époque, sobre Belém, e no caso do Amazonas, o trabalho da Edneia Mascarenhas Dias, Ilusão do Fausto, que aparece muito esse universo urbano em que essa população estrangeira está se adequando. Não à toa, essas judias foram também chamadas francesinhas, né? Então, francesas, né? Porque francesas porque vem da Europa. E avião, no fundo, era uma disputa por espaço entre essas polacas, entre aspas, né, judias, e as cocotes francesas. Mas, na verdade, elas assumiam esse papel na ausência das francesas, esse espaço de franceses. Tem o texto do Thomas Oram, talvez você, não sei se chegou a pegar esse texto, que chama As Mulheres das Portas Abertas, Judias no Submundo da Belle Époque Amazônica. Ele foi publicado aqui pela Revista de Estudos Amazônicos, da UFPA, mas existe também uma versão em inglês, Chofar, né? Então, eu acho que isso é um centro para o teu trabalho, né? Talvez investir mais nesse conteúdo. Você já tem esse domínio literário, mas investir mais nessa memória, nesse saudosismo, nessa espécie de nostalgia que esses autores ainda, de certo modo, cultivam sobre essa bela época amazônica, como um clímax da imigração judaica na Amazônia. Eu acho que isso vai te ajudar bastante, Aldilei, e parabéns pelo trabalho. É, Angélica, para Aldileia, já que é um texto que você está entrando aí no campo da narrativa visual, vale a pena olhar dois aspectos que eu acho que são importantes. Um é essa construção da narrativa, quer dizer, a história da família, a história da imigração judaica, a história dos judeus, a cultura judaica como está presente no seu trabalho. Então, isso é como se a dona Bechimol ela está uma espécie de testemunha da sua própria história, né? Eu sugiro você olhar, não é o texto assim de referência, mas ele vai te ajudar a pensar, olhar com mais calma, porque é um livro de um historiador, mas é de divulgação, porque ele pega tudo, chama Testemunho Ocular, do Peter Burke. Ele vai te ajudar, porque ele vai mexer com memória, com história, com muita coisa que vai te ajudar, inclusive tem um tópico sobre narrativa visual, né? Os temas narrativa visual. E, ao mesmo tempo, a dona Benchimol, fora essa questão digamos, da narrativa e da memória, ela tem o universo dela de criação, né? De invenção. Então, ela de interpretação desse passado. Então, esse jogo aí entre invenção e narrativa, né? Invenção e testemunha, talvez seja uma boa chave de leitura. Não vi você falando, mas é uma coisa que talvez possa aparecer mais nos seus futuros trabalhos. É, ela viajou para Israel, ela teve, por exemplo, o olhar dela sobre o Muro das Lamentações. Eu vi lá numa nota, não está escrito, mas eu vi que a tela, o casamento judaico é de 2002. Pois até eu fui ler uma coisa sobre ela, me interessei. Ela começou a pintar já em 1985, né? Já com uma idade e tal. Então, esse aspecto de como ela é, qual as referências que ela construiu para aquela visualidade seriam importantes. Ela viajou para Israel, ela incorpora isso de um campo literário, é de memória, a partir das suas próprias audileia, vamos dizer assim, vendo a trajetória da própria dona Benchimol, sabe? Tô ali pesquisando os detalhes, fazendo aquele cruzamento dessas informações, que eu acho que são. E acho que falta um pouco, não é assim a coisa da morte, né? Mas vale a pena investir. Que para ela narrar, ela não está só contando uma história, ela está também construindo uma visualidade. Então, investir um pouco mais na leitura da paleta cromática. Quais são as cores que ela escolhe para retratar isso, né?
Tu vê que ela tem ali tonalidades, dependendo da cena que ela vai narrar, ela vai dar uma certa construção cromática. A pincelada, se é mais alta, se é mais solta, se é uma pincelada, se tem um empastamento, né? Tu vês que aqui, no, por exemplo, casamento judaico, ela constrói um fundo completamente neutro, né? E ela visualiza aquele casal ali bem no centro, como se fosse, é quase ali uma geleira atrás, né? Assim, uma imagem assim, solta um céu, né? Uma coisa etérea. E ela assim, então esse aspecto eu acho muito importante. E os personagens que estão na cena. Então, analisar mais a construção visual, não somente a narrativa, não somente a história que ela está contando, mas por que meios, que elementos, né? É, esse é um trabalho que é mais difícil, né? Eu sou historiador, você provavelmente, sei lá, é das letras ou por sociólogo, né? Então, para gente que não é, digamos assim, não está acostumado, é um investimento, mas vale muito a pena, né? Vale muito a pena você é, investir nesse exercício de leitura das obras a partir também do conteúdo estético. É isso. E parabéns pelo trabalho. É muito interessante porque você também escolheu um campo também não muito usual, né? Para quem está trabalhando com textos literários, para quem que é esse campo da visualidade. É isso. Muito obrigado. Parabéns. Angélica quer fazer uma reação, uma fala do professor? Sim, eu quero agradecer professor pelas contribuições. Sempre é muito importante ouvir de outras fontes, de outras áreas. Agradecer também ao público que esteve presente até esse horário conosco. É tão difícil a gente condensar um resultado de uma pesquisa de 2 anos, aliás, de mais anos do que o mestrado. Eu comecei na iniciação científica, né? Inclusive, eu tenho um trabalho apresentado que fala sobre polacas e franceses, dois, na verdade. E a gente faz esse diálogo e essa percepção sempre olhando para a ficção, né? Eu sou das letras, eu sou da literatura, então a gente tem como base o texto ficcional. Mas é difícil condensar tudo isso para falar em 15 minutos numa apresentação. Eu conheço alguns textos que o professor mencionou, e esse último, inclusive, eu vou pesquisar, acho que será muito útil. Ainda tem muito território literário para ser analisado, né, sobre essa perspectiva. Inclusive, aqui uma colega colocou no chat, né, que ela também trabalhou sobre isso. Não sei de qual área que ela é exatamente, mas ela ganhou um prêmio também, ela mencionou aqui. Parabéns pela sua premiação. É sempre muito bom trocar, fazer diálogo sobre presença e pela escuta, e até outro momento. Odileia? Sim. Fica à vontade. Quero agradecer o professor pelas colocações que ele falou. Conheço, sim, a obra Testemunho Ocular. E quero já justificar, como a própria Angélica estava falando, é muito difícil a gente mesmo conseguir condensar a nossa pesquisa, né, em 15 minutos, mas sobre essa questão da construção da narrativa, a minha pesquisa ela começa falando de todo o processo, né, que os judeus marroquinos vieram para a Amazônia. Vou contar, depois que eu conto todo esse processo, que eu vou entrar na vida da dona Bechimol. Depois vou também trazer isso que o professor falou sobre o olhar, né? Eu vou tratar sobre essa questão do olhar do artista, o olhar do observador, como esse entrecruzamento quando a gente está diante de uma obra. Então, vai ter um capítulo onde eu vou estar tratando sobre isso, para a gente significar uma obra, quais são os processos que tem. Aí vou falar dessas visões culturais que a gente pode estar observando na obra, só que reconheço que eu não consegui
de forma, né, colocar aqui toda essa visão, toda essa, como foi que eu desenvolvi todo o meu trabalho. Então, de certa forma, isso eu tenho certeza que ficou a desejar. E sobre essa questão da paleta de cores cromáticas, sim, é muito interessante, principalmente porque na minha pesquisa eu também trato, né, eu analiso as obras da artista Madi Benchimol, e é muito diferente a forma cromática da artista Madi Benchimol para a Dona Benchimol. A Madi é a questão das cores, solta os olhos, muito viva, o jeito que ela retrata a cultura amazônica e a cultura judaica. Só que eu, mas com a minha orientadora, nós não adentramos muito para esse universo, muito aí, porque eu sou formada em pedagogia, comecei a fazer a graduação em artes já pela necessidade, né, que eu vi para conhecer esse universo, para me poder ter mais conhecimento para tratar. Só que eu creio que lá na minha pesquisa nós não vamos adentrar muito para isso, mas em outros trabalhos eu vou estar fazendo, principalmente analisando as obras delas, fazendo como é que cada uma, né, essa questão das pinceladas, porque tudo isso também é uma forma de se expressar. Então a gente consegue, né, o que é que ela quer transmitir. Então a forma como ela pincela as cores também tem uma mensagem que é muito singular, particular dela, né? E essa questão de analisar mais as narrativas, sim, se aprofundar mais, colocar mais, falar mais, concordo plenamente. E quero agradecer todas as suas colocações, vão me servir muito. Agradecer a todos que estão aqui até esse horário, agradecer todo o programa, o simpósio. Muito obrigada. Muito obrigada, Odileia. Bom, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui, primeiro como ouvintes, eu gostaria de agradecer ao Aldrin por todas as contribuições, também aos nossos expositores, a Angélica, a Odileia, Tiago, Liliane e a Libna. Para mim foi muito bom escutar vocês, aprendi muito, acho que foi, espero que tenha sido também, né, construtivo para todos vocês envolvidos. E como disseram aqui no chat, né, vida longa às STs amazônicas dentro do nosso simpósio. Convido então vocês a continuarem com a gente ao longo da programação. Aos ouvintes, hoje a gente tem uma sessão temática ainda às 3 horas, é a nossa última do dia, sobre o conflito Israel-Palestina. Amanhã também a gente tem mais programação, então convido a participarem e espero encontrá-los numa próxima. Super abraço e muito obrigada, Aldrin. Parabéns, bom almoço para todo mundo. Você também, obrigada.